Bom dia, sou o professor Jardel Batalha, eu sou especialista em bioquímica e biologia molecular, sou professor da disciplina de microbiologia e parasitologia. 30 horas serão ministradas e essa videoaula é justamente para aquele aluno que perdeu a aula ao vivo no domingo. Então, se você perdeu, você vai poder assistir. A primeira parte vai ser a aula da manhã. Foi dividida em duas partes, ok? Então, a aula da manhã, basicamente, nós temos aí duas partes foi trabalhada para amanhã, como nós estamos vendo aqui no slide. E para começarmos, eu apresento a ementa da disciplina. O que é que nós vamos trabalhar na disciplina? Nós temos o módulo 2, que é essa disciplina. Nós vamos conhecer a definição de microbiologia e os tipos de células. Essa primeira parte aí é a aula da manhã. Vai ter o primeiro vídeo apresentando a microbiologia, depois o segundo vídeo apresentando o tipo de célula e depois os principais grupos de interesse. Então, você basicamente três vídeos para referente à aula de domingo, do dia 16. Depois, as principais doenças causadas por bactéria é justamente a prova de vocês, uma pesquisa ligada a essas doenças bacterianas, pesquisa de vocês. Morfologia viral, infecção, principais doenças virais, é o próximo assunto do dia 23, próximo domingo. Vamos abordar pela manhã a parte viral. Na parte da tarde, nós vamos trabalhar a microbiologia dos fungos e suas doenças, de interesse médico. E no último domingo de aula, nós vamos trabalhar a parasitologia, protozoários e a prova que vai abordar as principais doenças causadas por micro-organismos, visando avaliar seu conhecimento, ok? Então, a sequência das aulas serão essa. Lembrando que a coordenadora Kelly, ela já disponibilizou no grupo o plano de aula, com cronograma, ok? Então, se é só para pesquisar aí no seu grupo, você encontra o plano, o cronograma de aula, como também o slide do dia 16 e a portilha, ok? Mas vamos falar de microbiologia. Então, como surgiu a microbiologia? Como essa ciência que estuda organismos fascinantes, né? E para isso, o nosso objetivo de aula é realmente reconhecer a importância da descoberta do microscópio para a biologia, e foi isso que favoreceu diferenciar duas teorias que foram essenciais para a microbiologia, que é a abiogênese e biogênese, ok? E identificar a importância de um grande pesquisador, Louis Pasteur, para que ele conseguiu mostrar que a biogênese não estava correta, ok? E identificar o início da microbiologia e a sua importância para a nossa vida. Estes são os nossos objetivos dessa aula 1, consequentemente do vídeo 1. Então, o que seria a microbiologia, de fato? O que seria a microbiologia? Então, basicamente, a microbiologia, pegando como toda palavra científica, ela tem uma tradução, ou vem do latim ou do grego. A microbiologia, ela vem do grego. E basicamente significa o quê? Micro, pequeno, bio, vida, logo, ciência. Então, a ciência das pequenas vidas. Ou seja, basicamente é uma ciência que estuda os seres microscópicos, aqueles que nós não conseguimos visualizar a olho nu. Conhecer sua estrutura, reprodução, aspecto bioquímico, fisiológico e como é a interação deste com os outros organismos. Aí entra a questão de doenças para vocês da área de enfermagem. Mas a microbiologia, vale ressaltar, ela se divide em duas áreas. Nós estamos vendo a microbiologia geral. Nós não estamos detalhando a microbiologia nos seus dois macrocampos, que é a microbiologia básica e aplicada. Ou seja, para você que é estudante de técnico de enfermagem, é importante a microbiologia básica.
Como assim, professor? Por que a microbiologia básica é importante para mim, que é estudante de enfermagem? Porque é ela que vai fazer os estudos fisiológicos, bioquímicos, moleculares do organismo. Então, é ela que vai ajudar você a entender o quadro clínico do paciente. Que doença, qual é o micro-organismo responsável por aquela doença, de acordo com o comportamento do micro-organismo. Já a microbiologia aplicada, ela visa produzir um medicamento, ela visa produzir um produto a partir dos micro-organismos. Ela é utilizada na indústria, produção de bebida, fermentação, por exemplo, controle de doenças, que é muito comum hoje na biotecnologia, controle de pragas também, produção de alimento, entre outros. Então, você, como técnico em enfermagem, você não vai criar um produto, você vai ajudar o paciente compreendendo melhor a sua doença. Então, você vai precisar da microbiologia básica, ok? Basicamente, a microbiologia, ela surgiu como? Como foi que surgiu a microbiologia? Você tem que entender a história do processo, como foi que tudo começou. Qual foi o primeiro ponto? E aí, se vem a pergunta para você, por que está a microbiologia? É algo que você, na sua vida profissional, como técnico em enfermagem, vai encontrar até sua aposentadoria, trabalhar com micro-organismos e cuidar da a famosa biossegurança, porque esses micro-organismos são muito comuns em rede pública de hospital, provocando infecções, ou se encontra algum, é notável que vai encontrar algum paciente contaminado durante seu plantão, ok? E aí, a microbiologia ela surgiu a partir lá do século XVII, quando começaram a descobrir e inventar o microscópio. Então, o primeiro foi um inglês, Albert Oaken. Lá em 1675, ele conseguiu utilizar o primeiro microscópio e visualizar a primeira célula. Só que se notarmos aqui a imagem, que você vê aí, basicamente, que ele tem, aqui era o microscópio que ele utilizava, era bem simples, muito simples, o primeiro que ele criou, e ele visualizou isso aqui, ó, essa imagem, que é a cortiça. Isso aqui, a cortiça, é a rolha do vinho. Ele pegou aquele material e foi analisar no microscópio, que é obtida a partir de planta, só que é morta. Quando ele visualizou que dá uma aparência de favos de mel, ele deu este termo, célula, porque realmente vem do latim de cella, ou seja, um espaço vazio, associou uma cadeia. Então, daí despertou o interesse dele em saber o que é que tinha, o que é que tinha aí dentro da célula viva, já que ele só visualizou a célula morta. Então, alguma coisa ocupava aquele espaço. Então, foi o primeiro a desenvolver a microbiologia. E hoje nós sabemos que elas são as menores unidades funcionais e estruturais dos organismos. Então, e são microscópicas e muito complexas. Não conseguimos, a olho nu, visualizar. Então, mas com o primeiro microscópio, nós tivemos essa primeira visão. E aí começou a corrida para aperfeiçoar este equipamento. E aí, basicamente, dois holandeses que trabalhavam não para produzir microscópio, em si, eles produziam óculos. Eles trabalhavam em pesquisa de lentes. E aí, dois holandeses, o Zacharias Janssen e o Hansel Janssen, seu filho, eles aprimoraram o microscópio, combinando lentes. Só que eles criaram como um brinquedo para as crianças na época, para estimular elas se acostumarem a utilizar a lente, consequentemente, óculos, nesse século aí, século XVI. Até que um outro holandês, realmente, o Leeuwenhoek, este de fato utilizou o microscópio para estudo científico, não mera brincadeira, e conseguiu observar os primeiros materiais biológicos. Leeuwenhoek, ele conseguiu basicamente visualizar diversos materiais. Ele, desde espermatozoide a glóbulos vermelhos, a famosa hemácia
humana, ao micro-organismo, como bactérias, protozoários, fungos. Ele conseguiu visualizar e denominava estes organismos que conseguia visualizar, que apresentava com movimentação no seu microscópio, como micróbios. Micróbios, pequenos seres, ele visualizava. Então, basicamente, Leeuwenhoek, que é esse rapazinho aqui, ele é o grande nome. Ele criou o primeiro microscópio potente para a época. Conseguiu visualizar o mundo microscópico. Ou seja, aquele tinha a lente, aquele colocava uma gota de água e posicionava contra a luz. Ou seja, e aí ele conseguia ver através da lente o que estava dentro da gota de água. Nós sabemos que a água é uma fonte de micro-organismo quando não tratada, então conseguia visualizar claramente a presença desse micro-organismo. E, consequentemente, começou a corrida pela microbiologia. É lógico que, depois de utilizar seu microscópio precário, comparado com os que nós temos hoje, nós temos eletrônicos de varredoras, que, por sinal, na bioquímica, os eletrônicos de varredoras são muito utilizados, porque nós conseguimos visualizar até proteínas em vírus, por exemplo, só que o dele aí não tinha poder de resolução tão grande, ok? Mas ele realmente deu esses seres que ele conseguia visualizar o termo de amináculos. Depois foi introduzido outro alemão, outro pesquisador, o termo de bactéria, e depois aperfeiçoou-se o termo micróbio. É muito utilizado até hoje, principalmente para campanha de produtos ligados à higiene. Ok? Mas os dois pesquisadores da microbiologia de fato que chamaram a atenção foi Leeuwenhoek e o Robert Oken. De fato, um holandês e um inglês. Eles criaram o microscópio. E aí, este microscópio, nós vamos ter duas classificações dos experimentos dele. O microscópio simples, que é o que temos aqui, Leeuwenhoek utilizava o holandês, visualizava através de microscópio simples, só tem uma lente e as objetivas. Já o Robert Oken foi o que desenvolveu um microscópio chamado composto, com 2 lentes, para visualizar melhor, que hoje foi aperfeiçoado. Lembrando que aqui eles são classificados como microscópio óptico, porque eu preciso da luz e de um conjunto de lentes para visualizar a amostra. Okay? E um outro nome de extrema importância foi que, de fato, foi um francês, Louis Pasteur. Esse francês foi ele que conseguiu provar que a teoria da geração espontânea não era verdadeira. Qual afirmava que os seres vivos surgiam espontaneamente da matéria inanimada. Ou seja, ele comprovou que a existência de micro-organismos. Ele falava, existem micro-organismos. E os microscópicos comprovaram o que ele já falava. Micro-organismo existe. E hoje nós conseguimos visualizar. Como eu falei, nós temos um microscópio óptico, que consegue visualizar a célula, não com todos os detalhes. Agora, se eu quiser visualizar por dentro da célula, eu utilizo um microscópio eletrônico. Se eu quiser visualizar além de uma célula, como um vírus ou uma molécula, microscópio eletrônico de varredura é o mais adequado. Ou seja, aí você percebe que a microbiologia ela está ligada à origem da vida. Criou-se o experimento. Ok, eu criei o experimento que é o microscópio. Mas depois começou a surgir o questionamento. Da onde surgiam esses seres microscópicos? Como foi que surgiu os micro-organismos? Qual é a explicação para ele? E aí se falava muito que estes micro-organismos eram criados espontaneamente. E um dos grandes nomes, Aristóteles. Aristóteles defendia isso, que era uma transformação espontânea, porque ele foi um dos primeiros a questionar a vida fora de uma linha de pensamento mais religiosa, ligada ao criacionismo. Defendia que a
vida, os seres vivos, tinham uma explicação lógica. E para ele, a vida surgia espontaneamente. A natureza ia criando naturalmente as formas de vida. Isso aí permaneceu até o século XVII. Então, basicamente, a microbiologia ela ganhou grandes avanços quando entrou em disputa para provar se a teoria da abiogênese, que é a geração espontânea, era correta, ou a biogênese, que falava que os seres vivos se originaram de uma pré-existência, era correta. Ou seja, o estudo dessa teoria, a tentativa de comprovar essa teoria, foi o que favoreceu a microbiologia e também estimulou o avanço do microscópio. O aperfeiçoamento deste equipamento foi estimulado pela busca de comprovar essa teoria. Então, começaram a aperfeiçoar cada vez mais o microscópio até provar que essa teoria é a certa. Porque essa outra, da geração espontânea, ela afirmava que a matéria surgia do nada, matéria viva. Uma mosca poderia se transformar a partir de carne, sapos poderiam se formar a partir do lodo dos rios, ratos a partir de roupas de trigo. E para você ter uma ideia, a teoria da geração espontânea ela é baseada mais na lógica. Tinha um experimento. E muitas vezes se falavam um típico exemplo de defensores da teoria da geração espontânea, lá no século XVI, era: você quer a maior prova que a nossa teoria é certa? É bem simples. Pegue sua roupa suja, deixe num canto, pegue um pouco de trigo, misture junto à sua roupa suja, aguarde alguns dias. Quando você for recolher sua roupa, você vai encontrar que a sua roupa está cheia, faltando uns pedaços. Está cheio de furo. E se você notar, aqui vai estar cheio de ratos. Ou seja, a roupa se transformou em ratos. E, lógico, alguns ainda afirmavam em relatos científicos que se você contasse a quantidade de ratos e a quantidade de furos na sua camisa eram iguais. Muita gente não ia chegar, pegar o rato e sair contando, mas acreditava nessa lógica. Só que aí começou a surgir os defensores da microbiologia, que deu origem à microbiologia. O primeiro foi um italiano, pesquisador aqui, Francesco Redi. Ele foi o primeiro a tentar provar que a biogênese era correta e não a teoria da geração espontânea, também chamada de abiogênese, provando que a carne não se transformava em vermes. Era, na verdade, insetos, como moscas, que vinham depositar seus ovos sobre a carne, decomposição, e que acabavam se transformando, os ovos eclodiam, dando origem aos vermes, que depois se transformavam em mosca, um processo de metamorfose tipicamente dos insetos. Ok? E aí ele fez um experimento, colocou uma tela de proteção. Ele colocou uma tela de proteção, a carne não conseguiu ser contaminada pelas moscas, não deu aparência de vermes. Porém, ela se contaminou com bactérias, com fungos, e aí voltou a geração espontânea a defender que os micro-organismos eram formados por um processo sobrenatural, espontâneo. E o italiano não sabia explicar como a carne dele, mesmo com a tela de proteção, conseguia ser contaminada. E aí, com isso, a microbiologia começou a ganhar espaço. Vamos estudar esses micro-organismos? Como é que é o processo? E aí, no século XVIII, entra no início chamado a Idade de Ouro da Microbiologia, que aí com dois experimentos, um inglês, o John, e o Lázaro Sparazzani, um italiano. Eles descobriram na época, em estudos microbiológicos, que micro-organismo não era resistente ao calor, então você poderia matar. O primeiro experimento, ele queria provar que era possível ocorrer uma transformação espontânea. E como era que ele ia provar isso? Ele preparou um caldo nutritivo, aqueceu, esterilizando o caldo, provando: eu matei toda forma de vida que poderia ter no caldo. Agora esse caldo está estéril, sem vida, e vai surgir vida. E realmente surgia vida.
espontaneamente o caldo voltava a ter vida microscópica. Só que Lázaro Spallanzani, ele era defensor que não, o que está acontecendo é que o ar é contaminado. Ou seja, então ele reproduziu o experimento inglês, aqueceu, esterilizou o caldo, só que ele fechou. Quando ele fechou, ele lacrou o recipiente dele. Porém, o defensor da geração espontânea, ele falava algo muito importante. A vida, ela surge da matéria inanimada em contato com o ar. Logo, Spallanzani, seu experimento, de fato, nunca vai ganhar vida. A vida não vai se transformar no seu caldo. O seu caldo nutritivo não vai se transformar em micro-organismo, porque está faltando o elemento principal da transformação, o ar. E aí, quando o Spallanzani tira a tampa do experimento, a rolha do seu balão, no caso aqui é um balão de vidro, ele se contaminou rapidamente. E o Spallanzani não conseguiu provar que a geração espontânea é a teoria errada. Até surgiu o francês Louis Pasteur, como já foi falado, ele conseguiu provar que estava correta. Foi o que ele fez. Ele sabia que havia a contaminação de micro-organismos no ar. O nosso ar, a nossa volta, é contaminado. Principalmente vocês que da área da microbiologia, a enfermagem, vocês vão saber que em alguns UTIs o ar é totalmente fechado. O ar que entra ele é filtrado e o que sai também é filtrado. Em alguns UTI, principalmente para problemas de virais, controle virais. Então, tem alguns UTI que é bem mais rigoroso o procedimento. E o que o francês Louis Pasteur sabia? Que na primeira barreira física, micro-organismos faz colônia. Por isso, a necessidade de usar máscara agora nessa pandemia, porque a máscara vai gerar uma barreira física para o micro-organismo. Qual é a função do micro-organismo? Primeiro, formar colônia, para depois penetrar mais a fundo a barreira. Por isso, a máscara tem um prazo de validade, porque ela vai ser contaminada, vai formar-se colônia de micro-organismo, mas com o tempo o micro-organismo consegue passar pela barreira física. Pasteur sabia disso. O que ele fez? Ora, vou criar uma barreira física. Ele pegou o balão e criou curvas. Resultado, o ar entrava e batia na curva do balão. E logo os micro-organismos permaneciam nessa curva. É claro que ele ferveu o material, ele esterilizou totalmente o produto, mas deixando o balão aberto, provando que, na verdade, é o ar que está contaminado. Principalmente vocês, que é da área da técnica de enfermagem, vocês vão fazer esterilização de instrumentos cirúrgicos, pinça, tesoura, e assim que termina a esterilização, o que é feito? Tem que lacrar o material e guardar, porque se deixar aberto, ele vai ser contaminado, ok? E aí Pasteur, de fato, realmente conseguiu provar, e hoje nós sabemos que os micro-organismos existem. Ele não surge do nada, ele surge a partir de seres pré-existentes. E aí a microbiologia avançou muito, ou seja, e aí a origem da vida também influenciou bastante para a microbiologia. E hoje foi por isso que a microbiologia ela ganhou mais avanço com essa pesquisa sobre a origem da vida. E justamente essa teoria nos ajudou a crescermos como ciência, microbiologia, porque ela provou que até os micro-organismos surgem um ser pré-existente. Então, precisamos estudar eles. Então, só para entender, biogênese, ela fala que toda forma de vida surge a partir de seres pré-existentes. Olha o nomezinho que concordava, o cara que criou o microscópio, Stephen Hawking. Ele acreditava que aqueles material que ele visualizava, aqueles seres que inicialmente também chamavam de semente, eram seres formados a partir de outros pré-existentes. Já os defensores aqui da biogênese, não. Falavam que a matéria inanimada ganhava vida. Então, nós agradecemos. A biologia agradece esse rapaz aqui que conseguiu provar que os micro-organismos eles estão em diversos locais, inclusive no ar.
Ou seja, mas na primeira barreira física, eles vão ficar. Desenvolveu a EPI de segurança, também influenciou nos EPI também, tanto e os equipamentos de proteção individual e também os EPC, os equipamentos coletivos, ok? Proteção coletiva. Ou seja, então, a descoberta do Pasteur e também o desenvolvimento do microscópio composto lá do inglês também Robert Koch, que este aqui foi o que descobriu a bactéria da tuberculose, também levaram ao estabelecimento da microbiologia. Foi eles que defenderam que realmente havia necessidade de criar uma área de estudo da ciência dedicada apenas ao estudo de micro-organismos, para compreender melhor o seu funcionamento. Pasteur também desenvolveu vários experimentos que ajudou a outras áreas, por exemplo, a fermentação por levedura, e temos o processo aqui, desenvolveu a bebida com cerveja, ele ajudou bastante o processo, as famosas bebidas fermentadas. Graças ao estudo de Pasteur, nós conseguimos aprimorar o processo, ok? Então, a biografia dele é interessante, muito interessante, ele desenvolveu várias áreas, mas realmente Louis Pasteur é o grande nome para a microbiologia, porque ele foi o que ajudou a nós ser uma ciência, se tornou uma ciência de grande importância, que hoje, nesse período de pandemia, mostra ser uma ciência muito importante, porque a partir dela nós podemos compreender o coronavírus e, consequentemente, produzir uma vacina. Então, primeiro, entender o vírus. Então, vamos para a microbiologia básica. Depois, produzir uma vacina contra o vírus. Isso é microbiologia aplicada. Ok? E aí, nós sabemos que a diferença entre o possível e o impossível está na vontade humana. Ok? Então, se você realmente quer fazer a diferença, quer estudar, depende da sua vontade, ok? Então, o vídeo da parte 1, que é a introdução à microbiologia, então, é isso aqui, essa parte 1. Depois, nós vamos ter a parte 2, foi a aula da manhã sobre célula, ok? Aí vai ser o próximo vídeo para facilitar a sua compreensão. Professor, qualquer dúvida em relação ao conteúdo, entre em contato, manda a mensagem ou no grupo ou no PV. Lembrando que o professor Jardel, no caso eu já estou no grupo de todas as turmas. E na sua turma eu estou fazendo parte. Então, você entra lá em contato, fala comigo. Ok? Estarei à disposição para qualquer dúvida. Ok? Bom estudo. Não esqueça de dar uma lida na apostila, também nos slides. E, consequentemente, também aprofundar mais os conhecimentos sobre essa área. É crucial, muito importante. Ok?